Se hoje eu perguntasse aqui para vocês, quem é aí que tem medo da sua própria morte? Talvez um ou outro levantaria a mão. Tem algumas pessoas que têm medo da sua própria morte. Agora, medo de morrer, pouquíssimas pessoas têm. A maioria de vocês aqui, não é verdade? Já vi balançando a cabeça, é verdade. Não tenho medo de morrer. Qual é o medo que geralmente as pessoas têm? Que não estão preparadas. De perder alguém. Eu não conheço pessoas preparadas para perder alguém, que vem assim e fala para mim assim: olha, padre, que bom, essa pessoa aí pode morrer, que eu já estou preparado. Algumas vezes eu vejo algo semelhante a isso. Por exemplo, minha amiga Rosana, esposa do Fábio, ela perdeu o pai esses dias e eu, naquele cantinho, conversando com ela, e aí eu disse para ela, dei os sentimentos e falei assim, se estava tudo bem, e ela disse assim: padre, meu pai estava sofrendo tanto, que é difícil, mas ao mesmo tempo, isso preparou a família para acolher a morte. Só quando pessoas veem alguém sofrendo demais, é capaz de falar assim, olha, e ainda com uma certa dor no coração, olha, parece que isso nos deu um pouquinho mais de força para perder uma pessoa. E por que isso? A morte é esse mistério insondável, e que infelizmente a nossa cultura moderna, que em certos pontos é uma bênção, em certos pontos é uma desgraça, e nesse ponto da morte é uma desgraça, porque nos ensina muito mal. O que a vida moderna faz com a gente é todos os dias lembrar de uma só coisa: morte? Que isso não existe, fica para lá, não, pelo amor de Deus, para que eu vou pensar nisso? É viver como se a morte não existisse, e não é à toa que nós, ao contrário do povo antigo, sofremos de tanta depressão, epidemia de depressão. Sabia que o Brasil é o segundo país do mundo que mais tem depressão? E porque é um povo que não sabe lidar com a morte. Porque nós achamos que distanciar da morte nos ajuda, e essa é uma mentira que nos contaram. Porque quanto mais eu me aproximo da morte, mais maduro eu fico. Aliás, o dia do seu nascimento é o primeiro dia da sua morte. Sabe o que as pessoas, o que acontece numa pessoa que se distancia da morte? Por exemplo, outro dia eu fiquei bravo com um casal, porque morreu alguém da família e eles não levaram os filhos no velório. Ai não, padre, pelo amor de Deus, eles vão ficar muito impressionados. Essas crianças vão criando um senso de mundanismo e não de eternidade. E uma pessoa madura, verdadeira, é aquela que tem senso de eternidade. E sabe o que significa senso de eternidade? Senso de eternidade é você saber que a vida não é simplesmente uma morte, mas é muito mais do que isso. Por exemplo, quando você tem que matar coisas dentro de você, quantas coisas você já não matou dentro de você para ser mais feliz? Lembra aí? Quantas coisas você não teve que olhar para dentro de você e doeu e você matou? E isso te fez o quê? Te ressuscitou. Veio uma menina agradecer aqui porque pediu, teve um concurso aqui, aliás eu recebi tanto pedido de oração para esse concurso esse final de semana em São Paulo, e eu acho que muita gente fez, e veio uma menina aí, prestou o concurso, veio agradecer, padre, obrigado pelas orações, acho que eu fui bem, mas olha que morte, padre, 3 anos estudando, mas valeu a pena. Se eu não passar, pelo menos a pessoa que eu sou hoje, depois desse estudo, é outra coisa. Olha que essa menina teve que matar na vida dela. Quantas coisas teve que matar?
que uma menina nova poderia estar aí nas festas, no mundo, sei lá, fazendo o quê? E quantas coisas ela teve que matar para ser quem ela é. A morte, ela te ressuscita de certa forma. A imagem mais bonita, eu já falei isso aqui uma vez, a imagem mais bonita que eu tenho na minha lembrança de irmã Lúcia. Sabe quem é a irmã Lúcia? Sabe quem é a Lúcia? Uma das que viu Nossa Senhora de Fátima, porque era o Chiquinho, o Francisco, a Jacinta e a Lúcia. Francisco e Jacinta, Deus levou logo pouco depois das visões, e Lúcia ficou e teve uma vida, inclusive, muito, morreu agora esses tempos, né? Uma vida longa, inclusive. E o dia que João Paulo II ia muito a Fátima, e um dia que João Paulo II, o Papa João Paulo II foi a Fátima, irmã Lúcia tinha um momento com o Papa. Um momento. Olha que coisa mais impressionante. O que você faria se você tivesse um momento com o Papa? O que você faria? A maioria de nós ia pedir qualquer coisa, pedir oração. Irmã Lúcia pegou no braço do Papa João Paulo II, levou ele no canto da igreja. 3 túmulos, o do Francisco, a da Jacinta e um aberto. Aí ela falou assim: olha que beleza meu túmulo aí. E a imagem que tem, ninguém sabe o que os dois conversaram, mas a imagem bonita é dos dois dando risada. Imagino que João Paulo II falou para ela: é verdade, irmã, vai caber direitinho aí dentro. Uma pessoa que se reconcilia com a sua morte. E ela pediu, ela disse para o Papa, porque tem a imagem, o Papa abençoando o túmulo dela. Olha só, e a mulher viva mandando abençoar o túmulo. Só os santos mesmo são capazes de fazer isso, de ser tão livre. São Francisco chamava a morte de minha irmã, falava: a morte é uma irmã, uma companheira de vida. São Felipe Neri ficou santo, dizendo assim que todos os dias ele tinha que lembrar da sua morte. Se ele ia tomar café, ele lembrava que ia morrer. Se ele ia atender alguém, ele lembrava que ia morrer. E olha que coisa, quantas vezes eu faço isso? Às vezes para mim, vocês sabem que eu atendo muita gente, às vezes, meu Deus, às vezes é difícil, eu falo assim: meu Deus, parece que eu não tenho força e não quero atender, e aí eu lembro, eu vou morrer, e aí eu vou lá e atendo a pessoa tão bem. O método bom, para você fazer qualquer coisa bem na sua vida, lembra que você vai morrer, porque aí você faz como se fosse a última vez que você fosse fazer. O cumprimento mais antigo, já falei uma vez isso aqui nessa igreja também, talvez alguém de vocês já deve ter ouvido. Sabe como é que nós cumprimentamos hoje na igreja? Às vezes nós encontramos, o padre encontra alguém, ela diz: oi, tudo bem? A paz de Jesus. O cumprimento mais antigo da igreja era o dos monges do deserto, século IV, V. Porque naquela época eles entendiam que para ser santo tinha que sair desse mundo. Então ia para o deserto, ficava lá nas cavernas 2, 3 meses, e de repente, às vezes, andando pelo deserto, encontrava um outro monge. Sabe como é que eles se cumprimentavam? Um olhava para o outro, num bom latim, e dizia: Mementum mori. Sabe o que significa isso? Não? Lembra-te que vai morrer. Misericórdia. Faz tanto tempo que não se vê, vai falar uma coisa dessa. E o outro monge feliz respondia: Carpe diem. Essa é mais conhecida, você sabe o que significa? Por isso, meu filho, aproveite, viva bem a sua vida. Esse é o cumprimento mais antigo da igreja, de pessoas maduras, que entendiam a morte. Nós, olha só o que acontece conosco. Muitos não querem esperar a sua hora de morrer, porque são fracos, e não conseguem esperar o momento natural da vida. E outros ficam olhando para a morte como se fosse um ladrão à espreita dela, da pessoa. Como é que você é saudável diante disso? Como é que você vai estar preparado para perder alguém na sua vida? Se a morte parece esse leão que vai te pegar de repente, distraído. Enquanto nós não nos reconciliamos com a nossa morte e tornamos ela... Tem uma doutora aqui em São Paulo,
que se chama Doutora Cláudia Quintana. Você já viu falar o nome dessa mulher? Já viram o livro dela? Ela tem um livro que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. E essa mulher, ela faz um trabalho lindíssimo. Aliás, leia esse livro. Ela faz um trabalho lindíssimo de preparar as famílias, as pessoas para aquele momento da morte, de dar uma médica que se desgasta para dar uma morte digna para as pessoas, uma morte feliz, de saber fazer as pessoas entenderem aquele momento, de viverem coisas boas naquele momento. Leia esse livro para você ver, e aí aí começa a fazer sentido na nossa mente, isso que Jesus nos diz. Começa a fazer sentido o porquê que hoje nós saímos da nossa casa para visitar o cemitério. Por que nós nos lembramos dos mortos? E então começa a fazer sentido a ressurreição de Cristo. Se não, você não vive isso, você olha para a cruz de Jesus e você só enxerga um sofrimento vazio, que não toca nada, que não ressuscita nada. É só sofrimento. Você olha para a cruz de Jesus e só enxerga sofrimento. Você não enxerga a graça que está por trás desse tipo de sofrimento. E pior ainda é quando a gente cai em sofrimentos indignos, sofrimentos humilhantes, sofrimentos terríveis, por causa da nossa maneira de olhar para a morte. Que Deus, hoje o desejo do coração do Padre é que Deus te ajude a viver isso. Primeiro, se preparar sempre para morrer pessoalmente. E segundo, se preparar sempre para entender a morte na vida. Que bênção é quando tem alguém da família que no velório consegue sustentar os outros. Alguém forte. E aí você fala, de onde é que veio essa força? Essa força vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa força vem da compreensão da ressurreição. Essa força vem da compreensão da vida. É daí que vem essa força. Que Deus também coloque essa força no seu coração. Que nós cristãos sejamos sustento para as outras pessoas na hora da morte. E não covardes. Não covardes. No instante de silêncio. Reze assim com o Padre. Ó bom Jesus, livrai-me dos pensamentos ruins, em relação à morte. Ó bom Jesus, ajudai-me a entender que a vida não termina aqui,